Eu me chamo Enio, tenho 69 anos, e sempre digo que vi Brasília crescer junto comigo. Hoje estou aqui sentado na minha poltrona velha, a mesma que comprei quando a firma do meu comércio melhorou um pouco, lá pelos anos 80. Essa poltrona já viu de tudo, igual a mim. Olho essas fotografias antigas espalhadas aqui na minha sala, e parece que foi ontem. Uma vida inteira guardada nesses pedaços de papel amarelados. Tem dias que não gosto de mexer nelas, mas hoje acordei com vontade de lembrar. Talvez porque o Marcelo, meu filho mais velho, vai trazer meu bisneto para me visitar. Esse menino já tem 3 anos e é a cara do avô quando pequeno. Cheguei em Brasília em 1972, vindo do interior do Ceará com uma mão na frente e outra atrás, como se diz. Tinha 16 anos e muita disposição. A capital ainda era jovem. Tinha pouco mais de 10 anos, mas já fervia de gente de todo canto do Brasil buscando uma vida melhor. Vim porque meu tio Juvencio já estava aqui e disse que tinha serviço para todo mundo. Nessa cidade nova, quem chegar cedo e trabalhar duro vai se dar bem, Enio. Ele me garantiu numa carta. E acreditei. Trouxe só uma malinha de papelão com 2 mudas de roupa, 1/3 que era da minha mãe, e muita esperança. No começo, fui morar com meu tio num barraco em Taguatinga, que na época ainda era considerada cidade satélite. O barraco tinha só 2 cômodos e dividíamos com mais 3 conterrâneos. Dormíamos em esteiras no chão, mas ninguém reclamava. Estávamos todos no mesmo barco. Meu primeiro trabalho foi como ajudante de pedreiro nas obras que não paravam nunca. Brasília era isso: poeira, concreto e muito suor. Trabalhei uns 2 anos nessa lida, mas nunca me adaptei bem. Meu corpo franzino não ajudava. Sempre fui mais para o magro. Foi por acaso que descobri meu verdadeiro caminho. Um dia, ajudando na padaria onde comprávamos pão, o dono, seu Antônio, um português bravo, mas de bom coração, me ofereceu um serviço melhor. Guri, tu não tem corpo para obra não. Queres trabalhar entregando pão? Acordar cedo tu já acorda mesmo e vai ganhar um pouco mais. E assim virei entregador de pão. Acordava 3 da madrugada, ajudava a organizar as fornadas e saía com uma cesta enorme pendurada no guidão da bicicleta que seu Antônio me emprestou. No começo, entregava só em Taguatinga, mas logo estava cobrindo Ceilândia também. O cheiro daquele pão quentinho na madrugada fria de Brasília. Meu Deus, isso não tem preço. Até hoje, quando sinto o cheiro de pão saindo do forno, volto para essa época. O céu escuro ainda, as estrelas brilhando como só brilham no Planalto Central, e eu pedalando pelas ruas de terra, com a respiração formando fumacinha no ar de tanto frio. O trabalho era duro, mas eu gostava. As pessoas me conheciam, me tratavam bem. Lá vem o menino do pão, diziam. Em pouco tempo, já tinha freguesia cativa. E foi numa dessas entregas que conheci minha Margarida. Ela trabalhava como empregada doméstica numa casa de família no setor mais organizado de Taguatinga. Sempre acordava cedo para receber o pão. Uma moça séria, de poucas palavras, mas com um sorriso que iluminava a manhã mais escura. O Senhor sempre vem na hora certa, ela dizia, sem me olhar direito. Na época, achei engraçado ela me chamar de Senhor, sendo que eu devia ter só uns 2 anos a mais que ela. Demorei 3 meses para criar coragem de convidar Margarida para tomar um refrigerante depois do meu trabalho. Ela aceitou, mas só se fosse num domingo, único dia que tinha folga. E ainda trouxe uma amiga de carabina. Naquele tempo era assim, moça direita não saía sozinha. Casamos em 74, numa cerimônia simples na igrejinha de São José Operário. Eu já tinha conseguido alugar um barraco só nosso, pequeno mas decente, e já não trabalhava mais para seu Antônio. Tinha comprado minha própria bicicleta e negociava direto com 2 padarias, fazendo entregas por conta própria. Ganhava um pouco melhor, o suficiente para sustentar uma família que começava. Nosso primeiro filho, o Marcelo, nasceu em 1976. No ano seguinte, em 78, veio a Cleide, seguido por Paulo em 79, Fernando em 80 e Rosângela em 81. Finalmente, em 1982, nasceu o Jadson. 6 filhos, uma casa cheia. Trabalhava mais que nunca para dar conta. Foi nessa época que passei a não só entregar, mas também a vender pães e biscoitos. Comprava das padarias e revendia, ampliando minha área de atuação. Antes que o sol nascesse, eu já estava com minha bicicleta carregada, percorrendo as ruas que, aos poucos, foram sendo asfaltadas.
O rádio de pilha sempre me acompanhava, amarrado no guidão. Foi assim que acompanhei a abertura política, as diretas já, a morte de Tancredo, a posse de Sarney, a Constituinte. Tudo isso ouvindo enquanto pedalava. A história do Brasil passava nos meus ouvidos enquanto eu construía minha própria história, pão por pão, dia após dia. Em 88, consegui comprar meu primeiro carrinho, uma Kombi usada, branca, que batizei de Gertrudes. Foi uma revolução no meu negócio. Agora podia transportar muito mais mercadoria e ir mais longe. Comecei a fornecer para pequenos mercadinhos e mercearias. Até comprei uma camiseta e mandei bordar pães e biscoitos Zênio nela. Era meu uniforme, vestia com orgulho. A vida não era fácil com 6 bocas para alimentar, mas nos virávamos. Margarida era uma mulher forte, dessas que não se curvam diante das dificuldades. Ela cuidava da casa, das crianças, e ainda costurava para fora, fazendo pequenos remendos e ajustes para a vizinhança. O dinheiro era curto, mas nunca faltou comida na mesa. Nossa casa foi melhorando aos poucos. Do barraco inicial, conseguimos comprar um lote e construir 2 cômodos de alvenaria. Depois mais um e mais outro. Construí com minhas próprias mãos, nos fins de semana e feriados. Cada tijolo daquela casa tem um pouco do meu suor. Os meninos cresciam rápido, sadios e espertos. Marcelo, o mais velho, logo começou a me ajudar nas entregas. Cleide cuidava dos irmãos menores enquanto Margarida costurava. Éramos unidos, ou pelo menos eu achava que éramos. Porque vejam bem, no meio de tanta luta, tanto trabalho, tanta alegria de ver a família crescendo e a vida melhorando aos pouquinhos, havia algo que me inquietava. Algo nos olhos do meu Jadson, desde pequeno. Jadson sempre foi diferente dos outros. Isso agora eu sei. Naquela época a gente não entendia direito. E no começo até achamos que era uma bênção ter um menino tão calmo. Os outros 5 davam trabalho, choravam muito. O Jadson não. Por volta dos 2 anos começamos a notar algumas coisas que nos deixavam intrigados. Enquanto os irmãos mais velhos eram carinhosos e buscavam nosso colo, Jadson raramente demonstrava afeto. Não gostava de abraços ou beijos e parecia não sentir falta do contato físico. Ele aprendeu a falar na idade certa, mas suas palavras eram sempre diretas, sem a doçura e a espontaneidade típicas das crianças pequenas. Lembro de quando ganhou um carrinho de madeira. Os outros meninos brincavam de empurrar, faziam barulho de motor. Jadson pegou o carrinho, virou-o de cabeça para baixo e ficou observando as rodas girarem por um longo tempo, com uma concentração que parecia incomum para a idade. Não havia sorriso nem outra expressão em seu rosto, apenas um olhar fixo e intenso. Minha comadre, Sebastiana, ainda comentava que menino comportado Enio. Mas Margarida já expressava sua preocupação com mais frequência. Ele não interage como as outras crianças, Enio. Parece viver no próprio mundo. Eu tentava minimizar, dizendo que cada criança tem seu ritmo. Mas aquele olhar desde muito cedo, Jadson tinha um olhar que me deixava desconfortável. Era como se ele estivesse nos observando, analisando, sem a inocência que se espera de uma criança tão pequena. Foi por volta dos 4 anos que aconteceu o primeiro episódio que me deixou realmente inquieto. Tínhamos um cachorro vira-lata chamado Totó, que era a alegria da criançada. Um dia cheguei em casa e encontrei o Totó mancando, com uma patinha machucada. Perguntei às crianças o que tinha acontecido. Foi o Jadson, disse Rosângela, que tinha só 5 anos na época. Ele estava cutucando o Totó com um pau pontudo. Chamei o menino e perguntei por que tinha feito aquilo. Ele me olhou direto nos olhos, coisa que poucas crianças fazem quando são pegas numa travessura, e respondeu com uma tranquilidade assustadora. Queria ver se ele sangrava igual a gente. Um arrepio subiu pela minha espinha. Não era só o que ele tinha dito, mas como tinha dito. Sem culpa, sem medo. Como se estivesse comentando sobre o tempo. Margarida deu uma surra no menino, daquelas de antigamente. Ele chorou, pediu desculpas, prometeu que nunca mais faria. Mas enquanto o consolava depois, notei que ele parecia estar apenas imitando o que achava que deveria fazer. O choro secou instantaneamente quando Margarida saiu do quarto. Depois disso, outros episódios aconteceram. Encontrávamos insetos mortos cuidadosamente organizados em caixinhas debaixo da cama dele. Borboletas com as asas arrancadas, formigas sem pernas. Quando questionado, ele dizia que estava estudando como elas funcionavam.
Na escola começaram a aparecer queixas. Jadson era extremamente inteligente. Aprendeu a ler com 5 anos, antes mesmo de entrar no primário. Mas a professora, Dona Ivone, nos chamou para conversar porque ele tinha comportamentos preocupantes. Ele é muito esperto, seu Enio, mas não brinca com as outras crianças. Fica observando, como se estivesse estudando elas. E quando brinca, sempre quer mandar, estabelecer regras que só beneficiam ele. Mais grave foi quando uma mãe veio reclamar que seu filho tinha voltado para casa com um corte na mão, dizendo que Jadson tinha feito aquilo com uma tesourinha durante a aula de artes. Quando confrontado, meu filho negou com tanta convicção, com um olhar tão honesto, que até eu quase acreditei. Ele está mentindo, disse a professora. Eu não vi acontecer, mas outros alunos confirmaram. O mais estranho era como ele conseguia encantar os adultos. A mesma professora que reclamava de seu comportamento também dizia que ele era extremamente educado e prestativo. Ele me ajuda a organizar a sala, sempre se oferece. Tem uma educação que os outros não têm. Só não entendo como pode ser tão diferente com os colegas. Em casa, o contraste era ainda mais evidente. Com visitas, principalmente adultos, Jadson era o menino mais adorável do mundo. Conversava, sorria, fazia perguntas inteligentes que impressionavam a todos. Que menino esperto você tem, seu Enio. Vai longe esse daí. Mas quando as visitas iam embora, ele voltava a ser aquela criança distante, fria, que parecia não se importar com ninguém. Com os irmãos, a relação era complicada. Marcelo, o mais velho, tinha quase 10 anos quando Jadson começou a mostrar esses comportamentos estranhos. Ele percebia que havia algo errado e tentava proteger os mais novos. Pai, o Jadson está pegando as coisas da Rosângela e escondendo só para ver ela chorar. Ele me contou uma vez. Quando confrontei Jadson, ele disse que tinha sido o Paulo, o terceiro filho. E fez isso com tanta segurança, com tantos detalhes, que Paulo acabou levando a culpa. Só depois descobrimos a verdade, quando Marcelo encontrou os brinquedos embaixo do colchão de Jadson. O mais assustador era a capacidade que ele tinha de manipular os irmãos. Conseguia convencer eles a fazer coisas erradas, mas nunca se envolvia diretamente. Ficava assistindo de longe, como se fosse um experimento. Uma vez, Fernando, o quarto filho, quebrou o vaso favorito de Margarida. Chorando muito, confessou que Jadson tinha dito que se ele jogasse o vaso para cima, ele pegaria antes de cair. Claro que não pegou. Apenas observou o irmão ser castigado, com um sorrisinho no canto da boca. Lembro de uma noite, Jadson tinha uns 6 anos. Acordei de madrugada para ir ao banheiro e, voltando para o quarto, vi uma silhueta pequena parada no corredor. Era ele, de pé, imóvel na porta do nosso quarto, apenas olhando. Perguntei o que estava fazendo ali. Só queria ver vocês dormindo. Ele respondeu, com aquela voz calma demais. Contei isso para Margarida no dia seguinte, e ela se arrepiou toda. Disse que já tinha acordado outras vezes e encontrado ele assim, observando. Começamos a trancar a porta do quarto à noite. Tentamos de tudo. Conversas, castigos, até umas palmadas quando a situação era grave. Nada parecia funcionar de verdade. Ele aprendia a se comportar melhor por um tempo, mas sempre voltava aos comportamentos perturbadores. Recorremos à igreja. O pastor Josias disse que o menino precisava de mais disciplina, mais envolvimento com as atividades da igreja. Margarida o levava todo domingo, o colocou na escola dominical. Jadson se comportava perfeitamente nesses ambientes. Era educado, participativo, até carinhoso com as crianças menores. Os professores da escola dominical o adoravam. Que bênção de menino vocês têm, diziam, enquanto nós sorrimos sem graça, sabendo que aquilo era apenas uma máscara. O tempo foi passando e fomos nos adaptando. Aprendemos a lidar com as peculiaridades de Jadson. Margarida vigiava mais de perto. Eu tentava passar mais tempo com ele, ensinar valores. Os irmãos mais velhos já entendiam que precisavam ficar de olho quando ele estava com os menores. Tinha dias que ele parecia uma criança normal. Brincava, ria, até demonstrava afeto. Isso nos dava esperança. Talvez seja só uma fase, pensávamos. Vai passar quando ele crescer. Não passou. Apenas mudou de forma, se adaptou. Jadson aprendeu a esconder melhor seus comportamentos estranhos, a ser mais discreto. E nós, em parte por cansaço, em parte por esperança, fomos aceitando essa nova normalidade.
Até que, quando ele tinha 11 anos, aconteceu a maior tragédia da nossa família. Uma tragédia que revelaria de uma vez por todas que o problema do meu filho era muito mais profundo do que imaginávamos. Margarida sempre foi uma mulher forte. Enquanto eu vendia pão pelas ruas de Brasília, ela cuidava de 6 filhos, da casa, e ainda costurava para fora. Nunca reclamava de cansaço, mesmo quando eu via o esgotamento nos olhos dela. A gente tem que dar exemplo para os meninos, ela dizia. Mostrar que na vida, a gente não escolhe só o que é fácil. Por isso, quando ela começou a se queixar de dores no peito, eu soube que era coisa séria. Margarida não era de reclamar à toa. No início, ela tentou disfarçar. Tomava chá de boldo, passava vinagre no peito, remédios caseiros que a mãe dela tinha ensinado. Mas a dor só aumentava. Uma noite, acordei com ela sentada na cama, sem conseguir respirar direito. "Enio, acho que preciso ir para o hospital", ela disse, com aquela voz fraca que eu nunca tinha ouvido antes. Chamei o Marcelo, já com 18 anos na época, para ficar com os mais novos, e levei ela para o hospital de base. A emergência estava lotada, como sempre. Ficamos horas esperando. Quando finalmente atenderam, o médico mal olhou para ela. Auscultou rapidinho. Receitou um remédio para azia e mandou para casa. "Doutor, minha esposa está com muita dor no peito. Não é azia, não." Eu insisti. "Olha, meu senhor, tem gente morrendo aqui e eu preciso atender. Pode ser ansiedade, estresse. Ela tem muitos filhos, né? Normal sentir isso." Voltamos para casa. O remédio aliviou um pouco, mas a dor continuava lá. Nos dias seguintes, levei ela em mais 2 hospitais. Num deles, falaram que era problema muscular. No outro, que era gases presos. Receitaram mais remédios que não resolveram nada. Foi a Cleide, nossa filha mais velha, que insistiu para levarmos a mãe num médico particular. Juntamos dinheiro. Cada filho contribuiu um pouco, já que muitos deles já se viravam para trazer dinheiro para casa. Então conseguimos uma consulta com um cardiologista que atendia em Taguatinga. Só nessa consulta, mais de um mês depois das primeiras dores, descobrimos que Margarida tinha um problema sério no coração. O médico pediu uma bateria de exames, e quando viu os resultados, foi direto ao ponto. Dona Margarida precisa de uma cirurgia cardíaca com urgência. Tem uma válvula do coração que não está funcionando direito. O mundo desabou na nossa cabeça. Cirurgia cardíaca? Como íamos pagar por isso? O médico nos orientou a procurar o SUS, explicou que era direito dela, mas alertou que a fila era grande. "Não temos tempo para a fila", ele disse com sinceridade que apreciei, mesmo trazendo uma notícia tão dura. O ideal seria operar logo. Nas semanas seguintes, vivemos um pesadelo burocrático. Íamos de hospital em hospital com os exames debaixo do braço, implorando por atendimento, por uma vaga na fila de cirurgia. Margarida foi piorando. Já não conseguia fazer os serviços de casa. Cansava só de andar da cozinha para o quarto. Tinha dias que não saía da cama. Os filhos se revezavam para cuidar dela. Eu reduzi minhas entregas para ficar mais em casa. O dinheiro ficou mais curto, mas todos entendiam que a prioridade era a saúde dela. Jadson, na época com 11 anos, agia de forma estranha durante todo esse processo. Enquanto os outros irmãos choravam, se preocupavam, ele parecia apenas curioso. Perguntava detalhes sobre a doença, sobre como o coração funcionava, mas nunca demonstrava preocupação com a mãe em si. "O coração dela vai parar de bater?" Ele perguntou uma vez, num tom tão casual que me assustou, como se estivesse perguntando as horas. Finalmente, após muita luta, conseguimos uma vaga para a cirurgia. Seria no hospital de base, dali a um mês. O alívio foi enorme. Parecia que finalmente tínhamos uma luz no fim do túnel. Margarida até melhorou um pouco com a notícia. A esperança deu forças a ela. Mas não tínhamos esse mês todo. Numa quarta-feira à noite, estávamos jantando quando Margarida levantou da mesa subitamente, levou a mão ao peito e caiu. Corri para socorrer, gritei por ajuda. Marcelo já estava chamando a ambulância. A ambulância demorou quase 1 hora para chegar. Quando finalmente apareceu, os paramédicos fizeram o que puderam, mas já era tarde. Margarida partiu ali mesmo, na nossa sala, nos meus braços, antes mesmo de chegar ao hospital. Não tenho palavras para descrever o que senti. É como se uma parte de mim tivesse morrido junto com ela. Ficamos todos em estado de choque. Os vizinhos vieram, cuidaram dos preparativos. Eu mal conseguia falar, mal conseguia ficar em pé.
O velório foi na nossa casa mesmo, como era costume na época. Parentes que nem víamos há anos apareceram. Os 5 filhos estavam devastados, cada um demonstrando o luto à sua maneira. Marcelo, sempre o mais forte, agora cuidava de tudo. Falava com as pessoas, organizava. Cleide não parava de chorar. Paulo ficou mudo, não falou por dias. Fernando e Rosângela ficavam abraçados num canto. E Jadson? Jadson era como um espectador. Observava tudo com olhos atentos, mas sem emoção alguma. Chegou a perguntar por que as pessoas ficavam olhando tanto para o caixão e por que os adultos ficavam falando baixo. Não derramou uma lágrima sequer. As coisas foram só piorando no dia do velório. Eu derramei café na minha roupa e fui no quarto para trocar a camisa. Foi quando minha irmã Josefa entrou esbaforida. Enio, vem cá, pelo amor de Deus. Corri atrás dela até o quintal dos fundos. Lá, escondidos atrás do tanque de lavar roupa, estavam Jadson e um primo de 2º grau, uns 3 anos mais novo que ele. Os dois estavam rindo, e Jadson imitava alguém desmaiando e caindo, fazendo graça da morte da própria mãe. Fiquei paralisado por um instante, sem acreditar no que via. Depois, uma raiva que nunca tinha sentido antes tomou conta de mim. Puxei Jadson pelo braço com força e o levei para dentro de casa. O menino nem se abalou, não parecia sentir medo ou remorso pelo que fez. Por que você tá bravo, pai? A gente só estava brincando, ele disse. Brincando? Sua mãe morreu e você tá fazendo piada disso? O que há de errado com você, menino? Foi aí que ele disse aquelas palavras que ficaram marcadas na minha alma para sempre. Ela tá morta. Chorar não vai trazer ela de volta. Por que todo mundo fica fingindo que tá triste? Fingindo. Ele achava que o nosso sofrimento era fingimento. Naquele momento senti um abismo se abrindo entre mim e meu filho. Era como se eu estivesse olhando para um estranho. Bati muito nele. Fiquei tão envergonhado daquelas atitudes, minha única reação foi a violência. Depois que enterramos Margarida, começou a fase mais difícil da minha vida. Ser pai e mãe de 6 filhos. Continuar trabalhando, lidar com o meu próprio luto. Tudo parecia pesado demais. Impossível. Os mais velhos ajudavam muito. Marcelo e Cleide já trabalhavam e contribuíam com as despesas. Todos nós cuidávamos da casa. Mas a dor da perda afetou a todos profundamente. Todos, exceto Jadson. Nas semanas seguintes ao enterro, enquanto a casa estava mergulhada em tristeza, ele continuava sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ia para a escola, fazia as tarefas. Não mencionava a mãe, não perguntava por ela. Uma noite, cerca de 1 mês após a morte de Margarida, encontrei Jadson no quarto que era dela, mexendo nas gavetas. O que você está fazendo aqui, menino? Procurando coisas da mãe que a gente pode vender. Ele respondeu com naturalidade. O senhor disse que a gente está precisando de dinheiro. Fiquei gelado. Não era apenas a frieza de querer vender os pertences da mãe tão cedo. Era o tom prático, calculista, numa criança de 11 anos. A partir desse momento, comecei a observar meu filho com outros olhos. Já não podia ignorar que havia algo profundamente diferente nele. Não era só jeito de criança ou fase. Era algo mais, algo que eu não compreendia, mas que me assustava cada vez mais. E foi nesse contexto de dor, perda e confusão que começou a fase mais difícil da nossa relação. Nos primeiros meses após o enterro, reorganizamos nossa rotina. Cleide, com 17 anos, assumiu muitas das responsabilidades da casa. Largou um curso de datilografia que tinha começado e passou a cuidar dos irmãos menores em tempo integral. Eu reduzi um pouco minhas entregas, mas não podia parar totalmente. Era nosso sustento. A Kombi Gertrudes rodava menos, mas ainda garantia o pão de cada dia. Sair para trabalhar tinha um gosto amargo agora. Cada vez que partia, sentia que estava abandonando meus filhos, mesmo sabendo que era necessário. Após alguns meses, comecei a receber recados da escola. Jadson estava tendo problemas. Não problemas acadêmicos. Ele sempre foi inteligente, aprendia tudo com facilidade. O problema era seu comportamento com outros alunos. Um dia fui chamado com urgência pela diretora. Quando cheguei lá, encontrei Jadson sentado numa cadeira, com uma expressão entediada, e um menino chorando na sala ao lado com um corte no braço. Seu Enio, começou a diretora, Dona Bernadette, com um tom grave.
O Jadson feriu o colega com um compasso durante a aula de matemática. Olhei para meu filho, que sustentou meu olhar sem demonstrar qualquer culpa. Foi sem querer, ele disse. Mas havia algo em sua voz, uma falta de emoção, que me dizia que não era verdade. Os outros alunos disseram que ele fez de propósito. Continuou a diretora. Parece que o menino recusou emprestar uma borracha para o Jadson. Eles estão mentindo. Jadson respondeu prontamente. Eu não ia machucar ninguém por causa de uma borracha. Não sou burro. O mais perturbador não era a possibilidade de ele ter atacado o colega. Crianças brigam, isso acontece. Era a tranquilidade com que mentia, a total ausência de culpa ou arrependimento. Mais tarde, em casa, quando tentei conversar seriamente sobre o ocorrido, ele manteve a mesma história, sem vacilar um segundo sequer. Semanas depois, a mãe de outro estudante apareceu na porta de casa furiosa. Seu filho tinha voltado sem o videogame portátil Brick Game, aqueles joguinhos de Tetris que estavam na moda. Jurava que Jadson tinha roubado. Quando confrontei meu filho, ele negou com tanta convicção que quase acreditei. Mas a certeza da mulher me fez revistar seu quarto, e lá estava o jogo, escondido dentro de uma meia velha. Por que você pegou isso, Jadson? Perguntei, segurando o aparelho na frente dele. Ele olhou para o jogo, depois para mim, e deu de ombros. Eu queria, e ele não quis me emprestar. Isso é roubo, filho. É errado. Você entende isso? Entendo que é errado ser pego. Ele respondeu, sem hesitar. Aquela resposta me deixou sem palavras. O que diz um pai para um filho que pensa assim? O tempo foi passando, e minha preocupação só aumentava. Depois da morte de Margarida, Jadson estava se tornando conhecido na escola e na vizinhança pelos problemas que causava. Outra vez a escola mandou um bilhete pedindo que eu comparecesse com urgência. Quando cheguei lá, a cena era séria. A coordenadora e a diretora me receberam com expressões graves. Seu Enio, encontramos isso na mochila do Jadson. Um colega de classe disse que ele o está ameaçando, disse Dona Bernadette, colocando sobre a mesa um canivete de tamanho considerável. Meu coração quase parou. Ele trouxe isso para a escola? Para quê? Ele diz que era para um trabalho de artes. Mas não há nenhum trabalho que justifique trazer algo assim. A coordenadora, Dona Marlene, uma senhora experiente que já devia ter visto de tudo em sua carreira, me olhou com uma mistura de pena e preocupação. Seu Enio, nós entendemos que a família passou por um momento difícil com a perda da mãe. Mas o comportamento do Jadson vai além do que consideramos normal, mesmo em um processo de luto. Ele tem demonstrado tendências preocupantes. Que tipo de tendências? Perguntei, já temendo a resposta. Agressividade calculada, manipulação, falta de empatia com os colegas em situações de sofrimento, pequenos furtos, mentiras elaboradas e uma capacidade perturbadora de parecer absolutamente normal e encantador quando quer. Ela fez uma pausa e completou. Sinceramente, acreditamos que ele precisa de ajuda profissional. Ajuda psicológica. Saí da escola com o peso do mundo nas costas. Psicólogo? Onde eu ia arrumar dinheiro para isso? Mal conseguíamos pagar as contas básicas. E mesmo se conseguisse, que tipo de psicólogo aceitaria tratar uma criança como Jadson? Foi Marcelo quem deu a ideia de procurar um serviço de saúde mental ligado ao posto de saúde do bairro. No jornal está dizendo que tem esses serviços gratuitos, pai. Ele me mostrou numa notícia. Acho que chamam de CAPS. Após várias tentativas e muita burocracia, conseguimos uma consulta no Centro de Atenção Psicossocial. Nesta época, Jadson estava com 13 anos. A psicóloga que nos atendeu, doutora Sandra, era jovem, mas parecia competente. Entrevistou Jadson primeiro, depois falou comigo. Seu Enio, seu filho é extremamente inteligente e articulado para a idade. Ela começou, o que não me surpreendeu. Mas estou preocupada com alguns padrões de comportamento que ele demonstra. Que tipo de padrões? Perguntei, já imaginando a resposta. Ele apresenta características consistentes com o que chamamos de transtorno de conduta, que é bastante sério. Há uma grande dificuldade em sentir empatia, em seguir regras sociais e um padrão de manipulação que é incomum para a idade. E tem tratamento, doutora? Ela hesitou um pouco. Tem abordagens que podem ajudar. Terapia comportamental, estabelecimento de limites muito claros, consequências consistentes para comportamentos inadequados. Em alguns casos, medicação pode ser indicada.
mas precisaríamos da avaliação de um psiquiatra infantil. Eu assenti, tentando absorver todas aquelas informações. Seu Enio, ela continuou, com uma expressão grave. Quero ser muito clara com o senhor. Crianças com esse perfil, se não receberem intervenção adequada, podem desenvolver problemas muito sérios na vida adulta. Comportamentos antissociais mais graves, dificuldades para manter empregos ou relacionamentos, até mesmo envolvimento com criminalidade. Saí daquela consulta com o coração pesado. Como Margarida teria lidado com isso? Ela sempre foi mais firme, mais decidida. Eu me sentia perdido, sem saber o que fazer. Seguimos as orientações da psicóloga o melhor que pudemos. Jadson começou a fazer terapia semanal. Em casa, estabelecemos regras mais claras, com consequências imediatas para comportamentos inadequados. Seus irmãos mais velhos me ajudavam a manter a consistência. Por um tempo pareceu funcionar. Jadson estava mais controlado, menos problemático. Mas era como se ele estivesse apenas aprendendo a esconder melhor seus comportamentos, a ser mais discreto, mais calculista. Ele está melhorando, não está? Perguntei esperançoso para Rosângela, após algumas semanas sem incidentes. Minha filha me olhou com uma sabedoria além de seus anos. Pai, ele só está ficando mais esperto. Agora ele planeja melhor, para não ser pego. E ela estava certa. Não demorou muito para percebermos que os problemas continuavam, apenas de formas mais sutis. E assim seguimos, dia após dia, numa luta constante para tentar entender e ajudar um filho que parecia feito de um material diferente de todos nós. O ano 2000 chegou, com todo aquele alvoroço do novo milênio. E eu, mais que virar o século, queria virar a página dos problemas com Jadson. Ele tinha 16 anos agora. A terapia no CAPS continuava, mas com resultados limitados. A psicóloga, doutora Sandra, estava fazendo o que podia, mas Jadson era um caso difícil. Ele participava das sessões, respondia às perguntas, fazia os exercícios propostos, mas tudo parecia ser apenas uma encenação. Seu Enio, me disse a doutora após uma sessão. Jadson é muito bom em dizer o que achamos que ele deve dizer. Ele entende perfeitamente o que é socialmente aceitável. Só não vê motivo para seguir essas regras quando não há consequências imediatas. Uma reunião com a equipe multidisciplinar do CAPS trouxe uma possibilidade que me deixou ainda mais preocupado. Transtorno de personalidade antissocial. Mas disseram que esse diagnóstico não podia ser formalmente dado antes dos 18 anos. Por enquanto, o diagnóstico oficial permanecia como transtorno de conduta. Uma vez, recebi uma ligação. Jadson estava envolvido em um esquema de venda de cola para as provas na escola. Ele não fazia as colas. Era esperto demais para se arriscar dessa forma. Em vez disso, cobrava dos outros alunos para fornecer as respostas, que obtinha de alguma forma que ninguém descobriu. Pai, eles estão me acusando porque sou inteligente demais, ele disse. Acham que a única maneira de eu tirar notas boas é trapaceando. A verdade é que Jadson realmente era inteligente. Seus professores sempre comentavam sobre sua capacidade de aprender rápido, seu raciocínio aguçado. Se usasse seu potencial para o bem, poderia ter um futuro brilhante. Mas algo dentro dele sempre o empurrava para o lado errado. Após esse incidente, decidi buscar mais ajuda. O sistema público tinha suas limitações, e eu sentia que precisávamos de algo mais. Foi quando Cleide, que agora estava noiva e trabalhava como secretária num consultório médico, me deu uma notícia que parecia uma luz no fim do túnel. Pai, conversei com um médico do consultório sobre o Jadson. Ele me indicou um psiquiatra que atende na Santa Casa por um preço mais acessível. Acho que deveríamos tentar. Juntamos um dinheiro, eu, Marcelo, Cleide e Paulo, e conseguimos marcar uma consulta. O Dr. Oliveira era um senhor de meia idade, com jeito sério e experiente. Passou quase 2 horas avaliando Jadson. Depois conversou comigo separadamente. Seu Enio, vou ser franco com o senhor, ele disse, ajustando os óculos. Seu filho apresenta um quadro preocupante. Esses comportamentos que o senhor descreve, essa falta de empatia, essa manipulação constante, a ausência de remorso, são sinais clássicos do que a gente chama de psicopatia. Aquela palavra caiu como uma bomba. Psicopatia? Como nos filmes de terror. Como nos noticiários sobre assassinos. Vendo minha expressão, o médico continuou. Entenda, seu Enio. A psicopatia não é necessariamente como mostram nos filmes.
É um espectro de comportamentos, e existem graus diferentes. Nem todo psicopata se torna um criminoso violento. Muitos vivem vidas aparentemente normais, embora costumem causar sofrimento às pessoas próximas, devido à sua incapacidade de formar vínculos emocionais genuínos. Doutor, o que podemos fazer? Perguntei, sentindo um misto de desespero e alívio por finalmente ter um nome para o problema do meu filho. Infelizmente, não existe cura para a psicopatia. Não há remédio que faça uma pessoa desenvolver empatia ou consciência moral se ela nasceu sem essa capacidade. O que podemos fazer é tentar controlar os comportamentos mais problemáticos, estabelecer limites muito claros, criar um ambiente estruturado. Ele receitou um medicamento para controlar a impulsividade de Jadson e me orientou a manter a terapia comportamental. Mas suas palavras finais ficaram gravadas na minha mente. Seu Enio, prepare-se para uma jornada difícil. Seu filho provavelmente nunca vai ser como os outros. O importante é protegê-lo de si mesmo e proteger os outros dele. Voltamos para casa com uma receita de remédios e um peso ainda maior no coração. Como explicar para um adolescente que ele tem algo errado no cérebro que o impede de sentir o que os outros sentem? Decidimos não usar a palavra psicopatia com Jadson. Apenas explicamos que ele tinha um transtorno de comportamento, que precisava de tratamento, assim como alguém com diabetes precisa de insulina. Ele aceitou tomar os remédios sem muita resistência, talvez percebendo que não tinha escolha. Por algumas semanas, pareceu haver uma melhora. Ele estava mais calmo, menos propenso a explosões de raiva. Mas logo descobrimos que ele estava apenas fingindo tomar os medicamentos, escondendo debaixo da língua e depois jogando fora. Tentamos de tudo. Fazer ele tomar na nossa frente, verificar a boca depois, moer os comprimidos e misturar com suco. Mas Jadson sempre encontrava uma maneira de enganar. Foi nessa época que decidimos buscar ajuda espiritual. Desde que minha companheira se foi, eu nunca mais tinha dado as caras na igreja. Sempre fomos evangélicos, mas não muito praticantes. Eu decidi que a gente ia voltar a frequentar a igreja regularmente. O pastor Antônio, um senhor compreensivo e bondoso, tentou se aproximar dele. Esse menino não precisa de palmadas, seu Enio, me disse o pastor quando comentei sobre os problemas. Ele precisa de amor, limites e muita oração. Entre medicamentos que ele não tomava direito, terapias que tinham efeito limitado e muitas, mais muitas orações. Os anos foram passando. Jadson passou pela adolescência como um tornado, deixando um rastro de problemas por onde passava. Fugia de casa, me enchendo de preocupação com quem estaria andando. Aquilo me consumia dia e noite. Depois voltava como se nada tivesse acontecido. Depois decidiu ir embora de vez. Dizia que moraria com colegas. Eu nem sabia que ele tinha colegas. No início, ele mantinha contato esporádico. Ligava de vez em quando, aparecia para um almoço de domingo a cada 2 ou 3 meses. Dizia que estava trabalhando como vendedor numa loja de eletrônicos no centro de Brasília. Parecia estar se virando bem, sempre bem vestido, falando de planos de comprar uma moto. Lembro de um domingo, em que reunimos quase toda a família para um almoço. Marcelo, o mais velho, já casado e com 2 filhos pequenos. Cleide também se casou e estava grávida do primeiro. Os outros filhos também namoravam sério. Era uma cena que esquentava meu coração. Ver meus filhos crescidos, seguindo seus caminhos, constituindo suas famílias. E então chegou Jadson, com uma moça. Ele nos apresentou como sua namorada, Vanessa, uma garota bonita, de cabelos pintados de vermelho e várias tatuagens nos braços. Parecia ser um pouco mais velha que ele, talvez uns 25 anos. Durante o almoço, ela falou pouco, mas notei como olhava para Jadson. Uma mistura de fascínio e medo que me deixou preocupado. Depois que todos foram embora, Rosângela veio me contar algo perturbador. Pai, quando fui ao banheiro, a Vanessa veio atrás de mim. Ela me perguntou se o Jadson sempre foi assim. Eu perguntei assim como? E ela disse, estranho, frio. Depois ela levantou a manga da blusa e me mostrou hematomas no braço. Disse que ele fica furioso quando ela fala com outros homens, mesmo que sejam só clientes da loja onde ela trabalha. Fiquei gelado. Então os comportamentos agressivos de Jadson tinham evoluído para a violência física contra mulheres?
Quis ligar para ele imediatamente, confrontar, mas Fernando me convenceu a esperar, pensar melhor. Pai, o senhor sabe como ele é. Vai negar tudo, dizer que a moça é louca, virar a situação. Além do mais, ela já é adulta, fez a escolha dela. Ele estava certo, claro. Mas antes que pudéssemos elaborar uma estratégia, a própria situação se resolveu da pior maneira possível. 2 semanas depois, Jadson apareceu em casa no meio da noite, visivelmente agitado. Preciso ficar aqui uns dias, anunciou jogando uma mochila no sofá. O que aconteceu? Perguntei, alarmado com seu estado. Briguei com a Vanessa, terminamos. Ela é louca, pai. Fica inventando histórias, dizendo que vou machucar ela, como se eu fosse algum tipo de monstro. Ele falava rápido, andando de um lado para o outro da sala. Havia algo em seus olhos que me assustou, um brilho febril que nunca tinha visto antes. Ela chamou a polícia? Perguntei, temendo a resposta. Ele parou de andar e me olhou com uma frieza que gelou minha alma. Não chegou a tanto, mas ela ameaçou. Por isso achei melhor sair de lá por uns tempos. Permiti que ele ficasse, claro. O que mais poderia fazer? Era meu filho, apesar de tudo. Nos dias que se seguiram, Jadson manteve um comportamento exemplar em casa. Ajudava nas tarefas, conversava educadamente com os irmãos, chegava cedo todas as noites. Parecia estar realmente tentando recomeçar. Até que, cerca de 2 semanas depois, recebemos uma visita inesperada. 2 policiais bateram à porta perguntando por Jadson. Meu coração quase parou. Ele está sendo procurado para esclarecimentos sobre uma agressão contra Vanessa Oliveira, informou um dos policiais, consultando um papel. A vítima registrou queixa e forneceu este endereço como possível paradeiro dele. Jadson não estava em casa naquele momento. Tinha saído cedo, dizendo que ia procurar emprego. Expliquei isso aos policiais, que deixaram o recado de que ele deveria comparecer à delegacia o mais rápido possível. Quando confrontei Jadson à noite, sua reação foi de indignação perfeita. Ela está mentindo, pai. Juro por Deus. Nunca encostei um dedo nela. Ela que é desequilibrada, vive inventando histórias porque não aceitou o término. Ele manteve essa versão mesmo quando foi à delegacia, acompanhado por mim e por Paulo, que sempre teve mais paciência com o irmão problemático. Aparentemente, convenceu as autoridades, pois o caso acabou não indo adiante. Vanessa retirou a queixa dias depois, por motivos que nunca soubemos ao certo. Este foi apenas o primeiro de muitos episódios semelhantes que viríamos a enfrentar nos anos seguintes. Jadson ia e vinha ali em casa. Ele estabeleceu um padrão perturbador de relacionamentos breves e tempestuosos, sempre com mulheres vulneráveis de alguma forma, emocionalmente carentes, com histórico de abuso, muitas vezes mais velhas ou com filhos pequenos. Certa vez, ele apareceu com outra namorada, Luciana, uma moça de Goiânia que tinha uma filha de 3 anos. Anunciou que estavam morando juntos num apartamento pequeno em Ceilândia. Meses depois, soubemos que ela tinha voltado para sua cidade natal, deixando tudo para trás, após algum tipo de conflito violento. Outra foi a vez de Denise, uma mulher de quase 40 anos, divorciada, que parecia completamente encantada por ele. Essa relação durou quase 1 ano, um recorde para Jadson. Mas terminou quando ela descobriu que ele estava desviando dinheiro da pequena loja de roupas que ela tinha. Os empregos seguiam o mesmo padrão dos relacionamentos, breves, terminando sempre em conflito, frequentemente com acusações sérias. Vendedor, assistente administrativo, auxiliar de escritório, representante comercial. Jadson passava de um trabalho para outro, sempre com alguma história sobre chefes injustos, colegas invejosos, empresas mal administradas. Por que você nunca para num emprego, Jadson? Perguntei durante um dos raros momentos em que ele parecia disposto a conversar civilizadamente. Porque não nasci para ser explorado, pai. Ele respondeu com seu típico sorriso de superioridade. As pessoas são burras, não reconhecem talento. Prefiro trabalhar por conta própria. Nessa época recebi um telefonema. Era uma senhora lá de Goiânia, chamada de Cida. Ela me contou que a Luciana, uma das ex-namoradas do meu filho, teve um filho dele, a menina, Ana Paula. Já estava com 4 anos de idade. Essa revelação de uma neta era algo que nunca imaginei. Então eu me lembrei mesmo, a tal moça, Luciana, já tinha uma filha naquela época. A dona Cida disse que o Jadson arrebentou ela na bordoada,
Por isso ela foi embora de Brasília, e o medo a impediu de contar sobre a gravidez, mesmo porque só descobriu depois. A dona Cida só estava ligando porque a Luciana havia falecido recentemente. Foi um acidente terrível na estrada, me contou ela, a voz embargada. E a dona Cida era a avó da Luciana. Era ela quem tinha criado a neta. Com a voz trêmula, ela disse que sentia que o Jadson, como pai, e nós, como família, tínhamos o direito de saber da existência da Ana Paula. Ela fez questão de me dar o endereço onde a menina morava, descrevendo uma criança esperta de olhos curiosos. Eu especulei tanto ela. Queria saber como era exatamente minha neta. E por tudo que ela dizia eu fiquei muito feliz, pois a pequena era muito amorosa. E chorou muito quando a mãe dela partiu. Assim que desliguei o telefone, fiquei atordoado. Na primeira oportunidade, chamei meus filhos. Perguntei a opinião deles. Decidimos contar para Jadson. Quando contamos, a reação dele foi nada. Nenhum espanto, nenhuma pergunta imediata sobre a menina, sobre o acidente da mãe. Apenas um olhar vago. Depois de um momento de silêncio, ele finalmente disse: "Pai, o senhor podia me arrumar um dinheiro? Queria ir conhecer essa menina lá em Goiânia." Ele foi. Me ligou e disse que a menina era bonita e esperta igual ao pai. Eu fiquei feliz de saber que ele estava lá com ela. Passou uma semana e ele voltou, com a ideia de ser consultor autônomo. Ele se intitulava agora, sem nunca explicar exatamente o que consultoria ele prestava ou para quem. Às vezes aparecia com dinheiro, outras vezes vinha pedir emprestado, sempre com alguma história elaborada sobre pagamentos atrasados ou oportunidades de investimento. Ele comprou uma moto e sem carteira andava para lá e para cá, sempre com uma moça bonita e diferente na garupa. Jadson vivia de pequenos golpes, esquemas duvidosos e da exploração de pessoas vulneráveis. Descobrimos isso aos poucos, através de histórias que chegavam até nós por terceiros, por vezes pela polícia. Soubemos que estava envolvido num esquema de venda de produtos falsificados. Foi detido por algumas horas, mas liberado por falta de provas concretas. Um dia, uma senhora idosa apareceu em casa, aos prantos, dizendo que Jadson tinha se apresentado como corretor de imóveis e conseguido que ela assinasse papéis transferindo a casa onde morava para o nome dele, como garantia de um empréstimo que ele arranjaria para o tratamento médico do marido dela. Ele parecia tão confiável, tão educado, soluçava a senhora. Disse que era seu filho, seu Enio, e que o senhor era conhecido na comunidade como homem honesto. Fiquei devastado. Usar meu nome, minha reputação para enganar pessoas vulneráveis? Isso era um novo nível de baixeza, mesmo para Jadson. Felizmente, com a ajuda de Fernando, que já tinha terminado a faculdade de Direito e trabalhava num escritório de advocacia, conseguimos reverter a situação da senhora, provando que houve coação. Jadson desapareceu por meses depois disso, sabendo que estava encrencado. O pior, no entanto, estava por vir. Quando Jadson tinha 27 anos, recebemos a visita de uma moça muito jovem. Não devia ter mais de 20 anos, com um bebê de poucos meses no colo. "Meu nome é Tainá." Ela se apresentou, visivelmente nervosa. "Este é Miguel, filho do Jadson. Vim porque ele sumiu há 3 meses e não tenho como sustentar o menino sozinha." Foi como levar um soco no estômago. Mais um neto que não conhecia? Dessa vez, Jadson sabia que era pai e tinha abandonado a criança. A história de Tainá era dolorosamente familiar. Conheceu Jadson numa festa. Ele foi extremamente charmoso e atencioso no início. Prometeu mundos e fundos. Quando ela engravidou, tudo mudou. Ele se tornou controlador, depois agressivo, finalmente indiferente. Quando o bebê nasceu, ficou alguns meses. Depois desapareceu com o pouco dinheiro que ela tinha guardado. Olhei para aquele bebê, tão pequenininho, tão inocente, e vi os traços do meu filho nele. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. "Tainá, não posso falar pelo Jadson, mas eu sou o avô desse menino. Vou ajudar vocês no que puder." A partir daquele dia, incluí Tainá e Miguel na nossa família. Não tínhamos muito, mas o que tínhamos compartilhávamos. Marcelo e sua esposa foram especialmente generosos, ajudando com roupas, fraldas, brinquedos. Cleide convidou Tainá para os almoços de domingo, tratando ela como uma irmã. Quando Jadson finalmente reapareceu, quase 8 meses depois, enfrentou uma recepção gelada de toda a família.
Pela primeira vez, vi meus outros filhos unidos em uma frente sólida contra o irmão problemático. Você abandonou seu filho, Jadson, disse Marcelo, sempre o mais direto. Isso é inaceitável. Como é que eu vou saber se o filho é meu mesmo? Foi a resposta fria de Jadson. Ela provavelmente dormiu com metade de Brasília. A discussão que se seguiu foi uma das piores que já tivemos em família. Palavras duras foram ditas, verdades dolorosas expostas. Ao final, Jadson saiu batendo a porta, gritando que nunca mais voltaria. Ele voltou, claro. Sempre voltava quando precisava de algo. Dinheiro, um lugar para ficar, alguém para servir de fiador num aluguel. Mas a dinâmica familiar tinha mudado. Meus outros filhos já não toleravam as manipulações do irmão. Não aceitavam suas desculpas. Não caíam em suas histórias elaboradas. E eu continuava dividido entre o amor pelo meu filho e o reconhecimento de que ele era, fundamentalmente, uma pessoa perigosa. Uma pessoa incapaz de amar, incapaz de sentir remorso, incapaz de mudar. Os anos foram passando, e aos 29 anos, Jadson enfrentou seu problema mais sério com a justiça até então. Foi preso por estelionato, por aplicar golpes em idosos usando documentos falsos. Fernando, que já era advogado formado, conseguiu libertar ele após algumas semanas, argumentando falhas processuais. Por que você continua ajudando ele? Perguntei a Fernando depois. Meu filho suspirou profundamente antes de responder. Porque ele é meu irmão, pai, e porque sei que ele não escolheu ser assim. É como uma doença que ele tem. Não posso odiar ele por algo que ele não controla. Essa perspectiva me deu o que pensar. Durante tanto tempo, eu tinha alternado entre ver Jadson como vítima de sua condição e como um manipulador consciente que escolhia fazer o mal. A verdade, provavelmente, estava em algum lugar entre esses extremos. Enquanto isso, o pequeno Miguel crescia, já com 2 anos, cercado pelo amor da nossa família. Jadson o viu apenas algumas vezes, sempre demonstrando um desinteresse quase total pela criança. O menino reagia com medo ao pai, se escondendo atrás de Tainá ou de mim quando ele estava por perto. Esse menino nem parece meu filho, comentou Jadson uma vez, com sincera perplexidade. Não se parece comigo em nada. Graças a Deus, respondeu Cleide, sem esconder o sarcasmo. Os conflitos em família por causa de Jadson continuaram. Mas agora havia uma diferença fundamental. Meus outros filhos tinham amadurecido, tinham suas próprias famílias, suas próprias vidas. Eles entendiam melhor a condição do irmão e sabiam bem como lidar com suas manipulações. Não eram mais as crianças vulneráveis que ele podia facilmente enganar ou intimidar. Eu também havia mudado. Os anos de luta, de preocupação constante, de esperanças repetidamente frustradas, tinham me ensinado a aceitar a realidade. Meu filho nasceu diferente. Não era minha culpa, nem dele. Era simplesmente assim. Isso não significava que eu tinha desistido dele. Nunca desistiria. E foi assim, seguindo a vida, que chegamos numa idade onde o coração da gente leva um baque daqueles de deixar a gente sem ar. Foi quando o Jadson, meu filho, se foi. Ele tinha 37 anos. Isso foi em 2020. Lembro bem que era abril. 11 de abril, para ser exato. Uma data que ficou cravada na minha memória feito ferro em brasa. Um acidente de moto. Foi na BR, me disseram. A vida prega cada peça. Ele, que talvez não fosse derramar uma lágrima sequer no meu velório. Ah, eu chorei no dele. E como chorei, meu Deus. Cada lágrima era um pedaço do meu coração escorrendo pelo rosto. Amava aquele menino, sabe? Amava do meu jeito, com todas as minhas dúvidas e preocupações. Mas amava. E ver ele partir assim, tão cedo, um pedaço de mim foi junto naquela moto, naquela BR fria daquele dia de abril. Sei que talvez, para quem vê de fora, possa até surgir um pensamento torto, sabe? Uma coisa do tipo, ah, pelo menos não vai mais dar trabalho. Mas, meu filho, um filho é um filho. As aprontações, os pesares, tudo isso faz parte da gente, da nossa história com eles. Jamais, em tempo algum, um pai de verdade vai olhar para a partida de um filho e sentir alívio. Não existe melhor assim quando se perde um pedaço da própria carne. Fica um buraco, um silêncio que ecoa mais alto que qualquer confusão que ele tenha feito em vida. A gente carrega as lembranças, boas e ruins, e a falta rói a gente por dentro.
dia após dia. E eu, com meus 69 anos, olho para trás e vejo uma vida marcada pelo amor e pela dor, pelas alegrias e pelas provações. Uma vida que poderia ter sido diferente, mais fácil talvez, se um dos meus filhos não tivesse nascido com essa sombra no coração. Seu Enio não conseguiu continuar. As lágrimas vieram e a voz falhou. Quem ajudou ele a contar sua história foi sua filha Rosângela, um relato tão íntimo e doloroso, mas que precisava ser contada para que outros pudessem entender o que significa viver com alguém como Jadson. A trajetória vivida pela família de seu Enio nos revela a realidade de conviver com um psicopata. Este transtorno de personalidade, que afeta aproximadamente 4% da população mundial, manifesta-se fundamentalmente na ausência de empatia, uma incapacidade genuína de sentir compaixão ou considerar os sentimentos dos outros. O que torna esse transtorno tão complexo é o contraste entre a aparência e a essência. Longe de serem figuras sinistras facilmente identificáveis, os psicopatas frequentemente possuem um charme especial, inteligência aguçada e habilidades sociais refinadas. Apresentam-se como pessoas cativantes, confiáveis e prestativas, construindo uma fachada perfeita que oculta sua natureza manipuladora. Por trás dessa máscara social, opera uma mente calculista que enxerga relacionamentos apenas como meios para atingir fins pessoais. Sem o freio moral proporcionado pela culpa ou remorso, pessoas com esse transtorno podem mentir, enganar e prejudicar outros sem hesitação, desde que isso sirva aos seus objetivos de obter poder, vantagens ou simplesmente diversão às custas alheias. A psicopatia se manifesta em diferentes intensidades, de formas leves a casos extremamente graves. Enquanto alguns psicopatas podem limitar-se a manipulações cotidianas e pequenas transgressões, casos mais severos podem evoluir para comportamentos criminosos predatórios. No ambiente familiar, como vimos com Jadson, o impacto é devastador. Crianças psicopáticas apresentam sinais precoces que confundem e alarmam os pais. Crueldade com animais, ausência de vínculo emocional genuíno, manipulação calculada dos irmãos e uma capacidade perturbadora de simular normalidade quando conveniente. Para famílias como a de seu Enio, o desafio é duplo: proteger-se dos comportamentos destrutivos e, simultaneamente, lidar com o amor incondicional que sentem por alguém fundamentalmente incapaz de retribuir esse afeto da mesma forma. Esta contradição emocional cria um tipo particular de sofrimento que só compreendem completamente quem vive isso. Meu pai não consegue falar sobre o Jadson sem se emocionar. Esse mês completou 5 anos da partida dele e é nessa época que ele fica mais frágil. Papai cuida agora dessa casa com muito carinho. Meu irmão Fernando mora aqui com ele já faz uns 3 anos, desde que se separou da Teresa. Foi um apoio e tanto para o pai quanto para o Fernando. Quanto ao pai, ele só teve um amor na vida. Depois que mamãe se foi, várias senhoras da igreja e da comunidade tentaram se aproximar. Não é segredo para ninguém que seu Enio, mesmo aos 69 anos, continua sendo um homem bonito e respeitado aqui no bairro. Mas como ele sempre diz, a cabeça da gente não tem espaço para mais ninguém. Entre entregas de pão e criar 6 filhos, mamãe e ele construíram uma história que não cabe outra pessoa. Nossos filhos, os netos do pai, adoram vir visitar o vovô Enio nos fins de semana. A casa enche de novo, de risadas, de correria, de vida, mas todos nós percebemos como o papai às vezes olha para a porta, como se esperasse que Jadson fosse aparecer a qualquer momento. É um hábito que ele não conseguiu perder, esse estado de alerta, de espera, que se formou durante todos aqueles anos lidando com as surpresas que meu irmão sempre trazia. A tecnologia trouxe uma alegria nova para o pai. Marcelo ensinou ele a usar o celular.
E agora ele fala por videochamada com a Ana Paula, a filha do Jadson, lá de Goiânia. Tadinha é uma menina sofrida, perdeu os pais em acidentes trágicos. Ela está com 19 anos agora, uma moça linda e estudiosa, cursando faculdade de enfermagem. Ela tem a irmã mais velha dela, que a apoia, já que sua bisavó já faleceu, a dona Cida. Meu pai e a Ana nunca se encontraram pessoalmente ainda, mas papai guarda no porta-retrato, ali na estante, uma foto que ela mandou da formatura do ensino médio. Pelo que conversam, pela bondade que ela demonstra, graças a Deus, ela não puxou nada do pai. O mesmo aconteceu com o Miguel, filho da Tainá com o Jadson. Ele tem 14 anos hoje, é um adolescente tranquilo, carinhoso, completamente diferente do pai. Vem aqui todo mês, passa os domingos com o vovô. O pai sempre comenta, com uma mistura de alívio e gratidão, que aquela sombra que havia no coração de Jadson não passou para os filhos dele. A Kombi Gertrudes ainda está na garagem, aposentada, mas papai não se desfaz dela de jeito nenhum. Às vezes o vejo sentado lá dentro, quietinho, como se estivesse revivendo as entregas de pão, as madrugadas frias, a construção da nossa família. Acho que o que meu pai queria dizer, antes de a emoção tomar conta, é que apesar de tudo, apesar de todo o sofrimento que vivemos com o Jadson, ele ainda sente falta do filho. É um amor que não faz sentido para quem vê de fora, mas que define quem meu pai é. Um homem capaz de amar incondicionalmente, mesmo sem receber nada em troca, mesmo sabendo que seu filho não era capaz de retribuir esse amor. Antes de sair, não esquece de conferir o livrinho 100 Chás das Avós para Diversos Males, que o pessoal do canal preparou com tanto carinho para vocês. São receitas maravilhosas para você e toda a sua família. Tem chá para dor de barriga, para gripe, para acalmar, para dormir melhor. Tudo natural, do jeito que nossos antepassados faziam. O pessoal trabalhou muito para reunir todas essas receitas, fazer as ilustrações das ervas e explicar direitinho os benefícios, o modo de preparo, como se a própria vovó estivesse lendo para você. Quando você compra, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra o seu apoio ao canal. Caso queira conhecer, basta clicar no primeiro link fixado logo aí no primeiro comentário. Que Deus abençoe você e sua família.